Agora é oficial, nós teremos a Policlínica de referência do Vale do Itajaí, aqui do Médio Vale do Itajaí, na cidade de Indaial, Silvio. Exatamente. Depois de um período aí de praticamente um pouco mais de um mês, né? Porque quem tomou essa decisão foi o Ministério da Saúde. 2 municípios aqui do Médio Vale. É bom também ressaltar, Odair, que o município teria que ter pelo menos 50 mil habitantes para pleitear a vinda da Policlínica. Então, depois de Blumenau, Gaspar, que foi o primeiro que se prontificou com a dação do terreno, e na sequência Indaial também se colocou à disposição com um terreno também à disposição para isso. Então o Ministério da Saúde, através da Secretaria Estadual de Saúde e os técnicos da Caixa Econômica Federal, visitaram os 2 municípios, vieram em loco verificar os terrenos e tecnicamente os 2 terrenos foram aprovados. Então depois disso, essa visita ocorreu no dia 21 de agosto. Então depois de todo esse período, onde o Ministério da Saúde analisou as propostas e tomou a decisão aí para nós. Eu comemoro isso não só como uma conquista para o município de Indaial, mas para toda a nossa região aqui do Médio Vale. A Policlínica Regional, um investimento na ordem de 30 milhões. Não é só a construção física, né, da Policlínica, não é só o prédio, ele vai ser todo equipado com equipamentos que vão fazer exames de imagem. Então isso aqui para a nossa região é muito importante, haja vista que todas essas especialidades médicas existem longas filas. Então tem pessoas que estão 2, 3 anos em uma fila aguardando uma consulta ou algum exame. Então um novo equipamento desse aqui na região aumenta a oferta desses serviços e consequentemente faz com que essa fila ande mais rápido. Muito bem, então você já se antecipou, né, a minha pergunta aqui de quais são os serviços que serão oferecidos ali pela Policlínica Regional e que vão atender a essa demanda reprimida aqui da nossa região. Sim, quando a gente fala em policlínica, a gente está falando em média complexidade, né? É diferente daquele serviço ofertado na atenção primária, que é o posto de saúde, que é a unidade básica de saúde. Esses equipamentos eles têm um clínico geral. Então, esse clínico geral é que faz o acompanhamento do paciente durante toda a sua vida, toda a necessidade dele de utilização do SUS é através daquele médico do posto de saúde do bairro dele. Se ele, durante as suas consultas, ele perceber a necessidade de encaminhar ele para um médico com alguma especialidade, ele o faz, por exemplo, para um cardiologista. Nós não vamos ter um cardiologista em cada posto de saúde, nós temos o cardiologista numa policlínica. E é assim que funciona. Então, a nossa Policlínica Regional vai ter essa característica de receber vários especialistas médicos e lá dentro nós temos equipamentos que vão fazer alguns exames. Mamografia, por exemplo, um raio-x, colonoscopia, endoscopia, o Holter, que é aquele exame feito para o coração, o mapa também para verificação da pressão da pessoa. Então, esses exames estarão sendo realizados nessa Policlínica Regional. Ou seja, ela é mais resolutiva. Não é só um local para fazer a consulta e te encaminhar para outro lugar. Você vai resolver dentro dessa Policlínica Regional, que é um equipamento novo, Odair, que o Ministério da Saúde ele está disponibilizando no Brasil todo apenas 52 equipamentos desses. 3 vieram para Santa Catarina, um a ser instalado em São José, o segundo em Lages e o terceiro agora que foi definido em Indaial. Então, para nós é um grande privilégio, é uma grande conquista para a saúde pública de toda a nossa região aqui dos 14 municípios do Médio Vale, que já somados às populações, já ultrapassam 800 mil habitantes. Pois é, uma das questões que envolveram a não ida da Policlínica Regional lá para Blumenau, além da questão técnica envolvendo o terreno, seria um argumento utilizado lá pelo prefeito de Blumenau com relação à manutenção, os custos de manutenção posterior da Policlínica. Certo. Você pode explicar para a gente como é que vai funcionar essa manutenção e quais são esses custos envolvidos? Porque a implantação, a instalação, é por conta do governo federal, 30 milhões de reais, o município teve que entrar com o terreno, mas e a manutenção posterior, como é que vai funcionar? A preocupação do prefeito Egídio, ela é pertinente, é uma preocupação que o próprio prefeito Paulo Queiroz e eu também tenho, são preocupações que quem é responsável pela despesa municipal, ele precisa ter essa preocupação. Conversei com esse assunto com o governador do estado, Jorginho Melo, com o secretário de saúde, o Diogo,
por várias ocasiões nesse período. E o que acontece? Como é um serviço regionalizado, essas despesas ela é dividida em 3 partes, que a gente chama de uma gestão tripartite. A União, o Estado e os municípios. Lembrando que são 14 municípios que vão utilizar a policlínica. Então, cada município que estiver utilizando esse serviço, ele vai pagar por aquela consulta, vai pagar por aquele exame. Então, boa parte do custeio já vai ser dividido entre os 14 municípios. Tu já relatou, a União vem com 30 milhões, equipa, constrói, o município cede, recebe, faz a doação do terreno. Inclusive ontem, Odair, já agradeço aqui a toda a Câmara de Vereadores que votaram ontem, em caráter de urgência, a cedência desse terreno para a construção. Foi aprovado ontem na nossa sessão da Câmara de Vereadores. Já agradeço aqui a todos os vereadores pelo empenho, pela rapidez em fazer essa aprovação. E o custeio, por si só, de tudo isso, é pelos 14 municípios que vão utilizar. Toda a contratação dos profissionais que vão trabalhar na policlínica é feita pelo governo do estado. Então, isso tudo é dividido em 3 partes, esse custeio, e também não faz sentido, Odair, por exemplo, um município só arcar com despesa de outros municípios. A gente nem pode fazer isso. Então, isso realmente é rateado e essas despesas serão divididas aí entre os 14 municípios, conforme vai sendo a utilização de cada um deles, através de consulta ou dos exames. Em tese, então, esse orçamento aí de mais ou menos R$ 2 milhões por mês, esse vai ser rateado entre os 14 municípios que vão utilizar da policlínica. E lembrando, Odair, que boa parte dessa despesa o município já faz. Eu já estou encaminhando meus pacientes para outros municípios para fazer a consulta, fazer os exames. Eu mando para Blumenau, mando para Pomerode, mando para Timbó, mando para Brusque, e é assim que faz. Então, todo mundo já distribui. De alguma maneira já está gastando com isso. Já está gastando. O que é o diferencial? Vamos lá. Imagine alguém fazer uma colonoscopia. Existe todo um preparo na noite anterior para a pessoa fazer esse exame. Imagine você chegar numa Topic com 10 ou 15 pessoas na mesma situação que você, que vai fazer um exame, que é um exame desagradável de ser feito, ruim, o preparo dele, e você vai até Florianópolis para fazer esse exame. Imagine só, e tu volta depois que todo mundo tenha feito o exame. Então, se você tem uma policlínica regional próxima da gente, olha só a humanização do atendimento dessas pessoas. A pessoa não precisa ficar o dia inteiro fora, numa condição muito, muito precária, ou uma pessoa de mais idade, que já está fragilizada pela sua idade, pela sua doença, colocar dentro de um transporte sanitário de passageiros e ir em um outro município para fazer isso. A vinda da policlínica aqui para a nossa região, a gente colocou na justificativa para o Ministério da Saúde a localização estratégica de Indaial. Só para o ouvinte conseguir se localizar, a policlínica ela vai ser construída no bairro Benedito, na rua Itu. Ela fica muito próximo do trevo principal de acesso a Indaial, ali na 470, mas ela fica muito próximo também da SC 477, que liga Indaial com Timbó. Pois é, e aí fica para Benedito Novo, para Rodeio, para Rio do Cedro, fica na mão. Fica muito próximo. Então, imagine só, aquele paciente que está sendo transportado para fazer um exame ou fazer uma pequena cirurgia ou uma consulta, se a gente consegue reduzir essa viagem dele em 10 quilômetros. Entende? Então, Mas para muitos é muito mais que 10, né? Claro, é muito mais longe. Então, essa localização estratégica talvez foi o fator determinante para o Ministério da Saúde bater o martelo e indicar a cidade de Indaial para receber um importante equipamento de saúde. Muito bem, Silvio. O objetivo aqui também não é a gente criar polêmica, mas é necessário também fazer um comentário aqui. Gostaria também que você se manifestasse a respeito. Por exemplo, nós temos hoje, lá em Rio dos Cedros, o prefeito Jorge Stolf está recebendo lá o ministro da Agricultura e Pecuária, porque está sendo implementado um projeto lá voltado à formalização da agroindústria de pequeno porte. Certo. E está lá o ministro de Estado, o ministro de governo, né, do governo federal, mas está lá o presidente do SEBRAE, que é Décio Lima, e obviamente o prefeito lá de Rio dos Cedros está sendo pragmático e está trazendo o benefício ali para a cidade de Rio dos Cedros. Da mesma forma, você está se aproveitando também de uma oportunidade, se colocou à disposição e está recebendo uma policlínica que certamente deve ser inaugurada ainda dentro do seu mandato e que
vai estar aí Ministério da Saúde, vai estar na Paula Lima, enfim, nesse momento, pragmatismo. É o benefício da população que importa. Exatamente. Eu fiz várias conversas com a deputada federal, Ana Paula Lima. Ela teve papel importante também nessa transição, nessa escolha. E é realmente isso, Odair. Quando eu sempre falo assim, ó, passou a eleição, eu não estou trabalhando só para os 14.664 pessoas que votaram em mim e no Jonas. Eu estou trabalhando para praticamente 80 mil pessoas que moram em Indaial. Então, essa questão partidária ela tem que ser tomada com muita cautela. Porque o que acontece? Como é que um município do porte de Indaial poderia se dar ao luxo de negar um recurso de 30 milhões a fundo perdido? Ou seja, esse recurso o município não precisa pagar nada. É 30 milhões livre que vem para o nosso município, para a nossa região, numa construção de um equipamento tão importante. Então, realmente é dessa forma que eu venho trabalhando, atendendo todas as demandas, todos os partidos. É logicamente, Odair, que, por exemplo, quando a gente fala do governador Jorginho Melo, que é do meu partido, que é do PL, ele vem nos atendendo de uma forma excepcional. São obras de infraestrutura que daqui a pouco já sai do papel. Um trecho da ligação da Polaquia vai ser feito agora através com o programa Santa Catarina Levada a Sério, uma obra na ordem de 17 milhões, junto com esse pacote, a rua Bertolina Maikekler, que vai ligar Indaial com Timbó, uma via de acesso muito importante para os dois municípios, onde é que fica ali o Mata Hari, é aquela rua, é uma obra na ordem de 7 milhões. Recentemente, o governador Jorginho Melo anunciou a nova escola do bairro Arapongas, que acaba sendo inundado com certa frequência, 5 milhões de reais. O Estrada Boa Rural, que é um outro programa do governo estadual, Indaial vai ser contemplado com 8 milhões em obras, e por aí vai, né? O PET levado a sério, 312 milhões que vai vir para Indaial. Então, a boa política é feita assim, com muita conversa, com muita articulação. Todo projeto que é bom, eu vou estar brigando para trazer para a nossa cidade, para a nossa querida Indaial. Muito bem, Silvio. Quero agradecer a sua participação aqui na programação do Repórter Cultura, mais uma vez, sempre à disposição aqui também para divulgar essas informações importantes que acontecem aqui no nosso vizinho município de Indaial, onde também a Rádio Cultura tem uma grande audiência. Um abraço para você e a gente vai acompanhando atentamente agora o processo aí de aprovações e implementação da Policlínica. Um abraço. Obrigado, Aldair. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Cultura. Desejo a todos aí uma bela semana de trabalho e aproveitando aí esse tempo bom, né? Um pouquinho de frio, acho que é o último frio aí, terminando já o inverno, mas é um prazer estar sempre aqui falando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.